Boa noite, amados. Vamos dar início a mais um culto de oração e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui na Tua casa. Abençoe, Senhor, aqueles que chegaram e também, Senhor, sei com aqueles que ainda não chegaram. Apressa os passos, ó Deus, para que eles logo cheguem. Também, Senhor, queremos pedir por aqueles que não puderam vir por algum motivo, nós não sabemos, o Senhor sabe, que o Senhor os abençoe. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico, Meu Povo. Aí os irmãos procuram me acompanhar, viu? Ok? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me converter sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Convidar o irmão Luciano para fazer uma leitura que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 13. Obrigado, irmão. Boa noite a todos. Segunda epístola de Paulo a Timóteo.
do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. 2 Timóteo. Acho que todos encontraram, amém? 2, do 1 ao 13. Bom, esse texto tem por título Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste,
Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelos cânticos entoados nesta noite, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, para que as nossas atenções estejam totalmente focadas em Ti, ó Deus. Nos ajuda para que nós possamos esquecer tudo lá fora e nos ligarmos, ó Deus, na Tua palavra que vai ser pregada esta noite, ó Deus. Obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o pastor Oscar, que irá trazer a mensagem. Obrigado, Igor. Obrigado, Luciano. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez para o Salmo, e dessa vez o Salmo de número 150. Eu disse que hoje era o último dos Salmos e quero terminar exatamente essas meditações. Não é um estudo aprofundado dos Salmos, mas meditações baseadas aqui nos saltérios, nos cânticos do Antigo Testamento. E quero exatamente terminar hoje com o último dos saltérios, ou seja, com o último dos cânticos, dos salmos, tá bom? Irmão, é esse aqui. Salmo de número 150. Chego já lá, pronto. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obras do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o ao som do saltério e com harpas, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoro, louvai-o com símbolos retumbante. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Depois vocês pegam esse nome direitinho. Se vocês votarem nele, aí eu vou ter uma conversa com vocês, viu? Que ele está atrapalhando o culto. Brincadeira, irmãos, mas infelizmente essa falta de respeito muito grande, né? Próximos de igreja e hospitais, eles não podem fazer isso, mas infelizmente eu não conheço um que respeite isso, né? Toda a vida a gente tem esses problemas. Mas está dando para ouvir direitinho? Ok, obrigado. Ok, irmãos, esse salmo, se você percebeu, desde o Salmo 145, ele sempre vai começar com essa frase, aleluia, tá certo? Não dá.
Mas estão passando lá na avenida lá, aí parou o carro lá na avenida ali, aí não dá. Mas, não sei se dá para... Eu não sei se eu consigo me concentrar, mas vamos tentar, né, então? Porque aí quebra a concentração de qualquer um. Mas, como eu ia dizendo, esses últimos salmos, você percebe desde o 145 a 146, aí vai, 146, aí ele vai sempre começar com essa frase, aleluia, ou exalte a Deus, ou louve a Deus. Ou seja, eles formam, esses últimos salmos, os últimos 5 salmos, 6, eles formam um conjunto, tipo de incentivo muito grande à adoração. Essa é a razão por que eu não estou pegando cada salmo. Porque, por exemplo, estou pegando agora o salmo de louvor, o 150. Mas se a gente pegar o 146, 147, 148, 149, praticamente é a mesma coisa. Ou seja, é um convite à adoração. Então, é um conjunto de saltérios, ou seja, de cânticos, que eles vão sempre estar falando da adoração. Então eles vão começar com a frase ou aleluia, ou louvado seja Deus, louvado o Senhor, ou seja, sempre assim. No Salmo 150 não é diferente, ele tem um convite à adoração, mas mais do que isso, se você perceber, ele começa assim, aleluia, louvai a Deus. Então ele louva com aleluias, quer dizer glórias, quer dizer louvores. E aí vem o convite, louvai a Deus, é o convite. Agora é interessante que ele não só, tá ruim, desculpa, mas não só a ideia do convite à adoração, mas ele vai dizer onde deve adorar a Deus. E aí ele vai no seu, onde? Santuário. O santuário, na verdade, de Deus, que ele se refere, é exatamente o templo, tá certo? Quando ele fala louvai a Deus no seu santuário, ele está exatamente se reportando à ideia do templo, ou no caso, na época ainda, no tabernáculo. Então, na tenda da congregação, quando se referia ao tabernáculo, ou quando diz louvar o Senhor no seu santuário, quer dizer exatamente no local de adoração, um local específico. Novamente, quero falar para aqueles que pensam que pode adorar Deus em casa, tá certo? Aqueles que defendem a ideia que não, pode ser em casa mesmo, em casa também a gente adora, não é só na igreja que pode se adorar a Deus. Perceba um convite bem interessante. O convite é aleluia, ou seja, ele louva a Deus, e ao louvar a Deus, ele diz assim, louve a Deus, mas não é na sua casa. É onde? No santuário. Como eu disse, todos esses salmos de louvor, de 145 até o Salmo 150, que está falando a ideia de louvor a Deus, todos eles estão falando da ideia do louvor a Deus no tabernáculo, ou seja, no templo, tá certo? Nunca na ideia de estar louvando em sua casa, de estar louvando aonde você quer, nunca. Então, esses eram salmos ou eram cânticos que eram usados especificamente na adoração ao Senhor no templo. Ou seja, se você percebe, Deus faz questão de ser adorado, não na sua casa, mas na casa dele. Na casa dele. Então, pastor, mas eu não posso adorar Deus em casa? Pode e deve. Eu não posso adorar Deus no meu trabalho? Pode e deve. Tá certo? Mas nunca pode trocar uma coisa pela outra. Esse é o problema. Não é que em casa você não deve ser um adorador. Não é que em casa você não possa, no seu trabalho, onde você estiver, não é que você não possa louvar a Deus.
Mas existe um lugar específico de adoração a Deus. Esse lugar não pode ser negligenciado, nem pode ser trocado. A questão da adoração na sua casa não substitui em forma nenhuma a adoração a Deus na igreja, tá certo? Nunca esqueçam disso. No dia que você não vier para a igreja, você pode não vir para a igreja e dizer assim, não, porque eu posso adorar em casa. Não, uma coisa não substitui a outra. O fato de você poder ser um adorador onde você estiver, nunca vai substituir a adoração da igreja. Deus instituiu o lugar de adoração. E é aonde? Na casa dele, não na sua. Tá certo? Então, sempre que a sua igreja tem cultos, sempre que a sua igreja está louvando a Deus, reunido, é sua responsabilidade, é a obrigação de você estar no santuário, na casa de Deus, louvando a Deus. Louvai a Deus no seu santuário. Tá bom? Agora, outra coisa interessante. Não só esse convite, esse salmo é interessante, porque ele não é um convite apenas para nós seres humanos louvar a Deus. Louva a Deus no seu santuário, no caso, nós homens, nós humanos, adorando a Deus na terra, no santuário de Deus, ou seja, no templo. E você vai perceber que o convite no versículo 2 não se limita só aos homens. Eu disse o convite de louvar a Deus e aí entra a ideia, quem deve louvar a Deus? Primeiro, nós, seres humanos, nós os homens, no seu santuário. E o convite é muito mais extensivo. E ele diz, e no firmamento, obra do seu poder. Onde é o firmamento? Sempre que a palavra se refere, está se referindo à ideia dos céus. Tá certo? Ou seja, perceba que o salmista foi muito além do que nós, homens normais, poder assim, pensamos. Ou seja, um convite para que todos os homens adorem a Deus. Ele diz, todos os homens, ou seja, adorem a Deus no seu santuário, mas agora ele convoca também algumas pessoas para adorarem no seu firmamento, ou seja, nos céus. E aí você percebe que esse convite só pode ser para quem? Para anjos. Tá certo? Você percebe que louve a Deus no seu santuário e no firmamento, obra das suas mãos, faz o quê? Também louve a Deus. Então um convite onde homens e anjos se unem num louvor a Deus. Eu acho fantástico isso, é incrível isso. Para mim é mais como a ideia de quando a igreja se reúne e a igreja está adorando a Deus e está louvando a Deus. Deus está recebendo esse louvor da igreja nos céus e também os anjos estão adorando Ele e Ele recebendo esse louvor de homens e anjos. A ideia é que quando adoramos a Deus, os anjos estão também adorando a Deus. Você vai ver que várias vezes, no livro de Apocalipse, quando a igreja se une nos céus, os anjos estão cantando e quando cuida, a igreja entra na adoração. Ou, contrário, às vezes os anjos estão adorando e tudo, e a igreja participa entrando naquela adoração, entrando no louvor. Várias vezes você vai notar isso no livro de Apocalipse. Inclusive nós paramos, nosso estudo do capítulo 17, por causa daquele período que nós paramos. Eu já pensei em retomar, mas não vamos retomar agora, só daqui a algum tempo, quando nós voltarmos, nós vamos então retomar, se Deus quiser, de novo Apocalipse. Mas por enquanto ainda está suspenso aqui lá, mas até ali no capítulo 17, você vê no capítulo 5, não, capítulo 4, capítulo 4, capítulo 5 e vários outros capítulos você vai encontrar, quando a igreja louvando e imediatamente os anjos também louvando. E é interessante, eu achei isso aqui fantástico, porque quando eu comecei a ler aqui, eu vi novamente aqui, nem está lá no Apocalipse, nem a igreja está lá nos céus, mas parece que quando os homens começam a adorar a Deus aqui,
os anjos entram nessa participação dos céus, também adorando e louvando a Deus. É um salmo muito rico de louvor. Então, o convite para louvar, o convite a quem está estendido, homens e anjos. E olha o versículo 2, o porquê louvar a Deus. O versículo 2 vai dizer o porquê de louvar. Então, um convite para louvar, quem deve louvar, e agora o porquê deve louvar, versículo 2. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Por que louvar a Deus? De acordo com o salmista, nós somos devedores desse louvor a Deus, simplesmente, ele vai dar duas razões. Primeiro, pela sua pelos seus poderosos feitos. Quando ele fala os seus poderosos feitos, provavelmente ele esteja se referindo a toda a criação de Deus. Só aí, você ter alguém, imagina, tão poderoso para criar tudo como Deus criou, ele já é digno de quê? De ser adorado. Então, provavelmente, esses poderosos feitos a quem ele se refere, estaria se referindo à criação. Mas, poderíamos até estender um pouco mais. Não só a criação. Os poderosos feitos de Deus não se limitam às coisas que ele criou, mas se limita ao fato também das coisas que ele, o quê? Preserva. Não só a criação em si, mas a preservação. Por exemplo, Deus criou o sol, mas só está lá hoje, não só pelo fato de ser criado, pelo fato de que Deus, o quê? Está mantendo, Deus está controlando, Deus está está entendendo a ideia? Então, não só a criação, mas a manutenção de toda a criação de Deus. Deus criou as árvores, mas quem as mantém? Deus criou os animais, mas quem mantém? Deus nos criou, mas quem nos mantém vivo, com o fôlego da vida, até hoje? Então, os grandes feitos de Deus, pode estar pensando todas as coisas criadas por Deus, que são muito grandes, muitas coisas, já mostra o seu poder fantástico, e a preservação de toda a criação de Deus, desde que foi criado até hoje, todas as coisas funcionando de forma perfeita. Então você vê nisso aí, coisas grandiosas que Deus faz, que só isso já mostraria que ele era digno de louvor. Mas, ainda vamos estender mais um pouquinho, e vamos pensar nos grandes feitos de Deus para conosco. Os grandes feitos de Deus para conosco, não só no fato de nos fazer, nos dar a vida, mas o perdão de todos os nossos pecados, a expiação dos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo. Um pecador que está condenado ao inferno e sem ele fazer nada, absolutamente nada, sem ele merecer, totalmente. E agora ele pode, por causa de Cristo, ter a certeza que vai para o céu. Tem coisa mais grandiosa, tem feito maior de Deus do que esse? Alguém já disse que todos os milagres que Jesus Cristo fez, o maior milagre foi o quê? A salvação do homem, né? A salvação do homem. Então, se nós formos enumerar os feitos de Deus, os grandiosos feitos de Deus em nossas vidas mesmo. Então, eu devo ser um adorador a Deus. Ele diz o local onde eu devo adorar. E agora ele diz por que eu devo adorar. Pelos seus grandiosos feitos. Mas, se isso não for suficiente, ele ainda vai dar uma segunda razão. Qual? Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Se, que é suficiente,
Mas se tudo que Deus fez, todas as obras maravilhosas de Deus, não é ainda o suficiente, ele coloca um outro motivo. Não só pelo que ele fez, mas louve a Deus pelo que ele é. E aí, não tem motivo de não louvar, não tem razão e não tem um argumento sequer que poderíamos usar para deixar de louvar a Deus. Ou seja, louva pelo que Deus é. Pelo seu amor, por sua justiça, por sua graça, por sua bondade. E aí vai a infinidade de atributos de Deus, mostrando esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós amamos, esse Deus que nós devemos louvar. Então, duas razões interessantes para você, quando estiver desestimulado, sem vontade de vir à igreja e tudo mais, você pensar que você é um adorador. E por que você deve vir à igreja adorar a Deus? Pelas coisas que Ele fez e por tudo que Ele é. Tá certo? No versículo 3 e 4 e 5, né, esses três próximos versículos, ele vai falar de como adorar. É interessante? Quem adorar, homens e anjos adorando. Por que adorar? Pelos seus feitos, pela sua grandeza, e agora como adorar. E no versículo ele diz: louvai-o ao som da trombeta, louvai-o ao som do saltério e com harpas, louvai-o com adufes e dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros e louvai-o com símbolo retumbante. Ele dá uma relação interessante aqui de instrumentos. E antes que alguém pense alguma coisa, deixe-me explicar. Antes de pensar alguma coisa, não, né? Tem que pensar, né? Mas deixe-me explicar uma coisa aqui com relação aos instrumentos. Há uma divergência muito grande aí entre pastores, igrejas, certos instrumentos que pode tocar dentro da igreja, certos instrumentos que não pode e tudo. E aqueles que defendem a ideia do uso de toda sorte de instrumentos, a primeira coisa que eles vão fazer é pegar esse salmo e passar na cara daqueles que não aceitam certos instrumentos. Porque eles dizem: olha aqui, o Salmo 150 diz que louve com toda sorte de instrumentos. Por que que na igreja não pode? Primeiro aqui é a trombeta. Louvai-o ao som da trombeta. Como é essa trombeta? Essa trombeta é chamada shofar. É um chifre de carneiro que dá uma volta assim, aquele chifre que dá assim uma volta, né? Aqueles carneiros têm aquele chifrão que dá uma volta assim. Então, geralmente isso aqui, um som incrível, belíssimo, só ouvindo um shofar tocar por alguém que toca mesmo, é muito, muito, muito belo, é super agradável. Mas não tô, só para que os irmãos conheçam os instrumentos. A gente pensa aqui em trombeta, pensa logo naquela, né? Aqui é uma coisa meio diferente, é chifre de carneiro, e é um som, parece um assovio, uma coisa assim bem, não, pronto, ele é parecido com o toque de um berrante, só que bem fino. Alguém já ouviu o toque de berrante, né? Só que bem fino. Esse é o tipo de trombeta. Esse tipo de instrumento, ele foi desenvolvido exatamente para adoração. Esse tipo de instrumento era tocado pelos sacerdotes, tá certo? Era tocado pelos sacerdotes. Lembra, os sacerdotes tocam rodeando a cidade de Jericó? Vão com a arca lá, os sacerdotes vão lá junto, e quando derem a 7ª volta, 6 voltas em silêncio, na 7ª volta, aí toca as trombetas. Lembra? Exatamente isso aqui. Ou seja, era um instrumento desenvolvido especificamente para a adoração a Deus no culto.
que eu quero dizer com isso? Que todas essas sortes de instrumentos não são instrumentos musicais mundanos, que existia tocando festas mundanas e toda aquela coisa mundana, e agora se aproveita e toca dentro da igreja. É o contrário. Eram instrumentos feitos exatamente para a adoração e para o louvor. Inclusive, essa trombeta, esse chofar, é o único instrumento, de todos eles, é o único instrumento hoje ainda tocado na sinagoga pelos judeus. Nenhum outro mais é tocado. O chofar é o único tocado na sinagoga hoje, é o único que eles aceitam. E ele continua, os outros dois instrumentos, louvai-o com saltério e com harpas. Ele dá dois instrumentos aqui de cordas. Dois instrumentos de cordas, o saltério e a harpa, que era dedilhado. Tá certo? Instrumento de corda e nem era batido, né? Bom, bom. Eu só estou dizendo para os irmãos conhecerem. Eram instrumentos dedilhados, dois instrumentos de cordas, tá certo? Depois, então, adufes, ele fala aqui do adufes e fala de danças. Esse entra aqui o adufe como instrumento de percussão agora, e ele diz que a maneira, ou isso incitaria as pessoas, ou levaria as pessoas a praticarem danças, e as pessoas louvariam dançando. Ai, pastor, e por que não pode dançar dentro da igreja? Essas pessoas, a dança referida, que se usa na ideia do culto e da adoração, não sei quantos já viram aqui um culto, como é que a Ildelene estava? Na África, e se você perceber o culto nas igrejas africanas, eles vão estar lá dançando. Quando já viu algum vídeo, algum culto aqui? Já viu, né, pastor? Eles dançam, né? E eles ficam todo o tempo acompanhando. Entenda que é uma coisa cultural. Não é simplesmente uma ideia excitado pelos instrumentos, mas algo que é totalmente cultural. Se você for chegar lá em Israel, você vai ver os judeus lá de frente do Muro das Lamentações assim. Passa meia hora, você chega, fica zonzo, se você ficar acompanhando aqueles caras orando daquele jeito. Mas é o quê? Eu nunca vi nenhum brasileiro cantando orando assim. É cultural. Está entendendo? Faz parte da cultura do povo esse tipo de adoração. Assim como faz parte da cultura do nosso povo, a dança ser o quê? Movimentos de excitação. A pessoa fica agitado, fica excitado, porque está levando pelo som das pancadas. Porque muitos instrumentos, como é tocado na nossa igreja, é a mesma forma que toca lá no mundo, nas festas mundanas. E ele estava acostumado com dançar lá. Quando você traz para a igreja, em vez de ter uma associação à adoração, a associação é a quê? É exatamente a vida que ele vivia antes lá no mundo. Então não é o instrumento em si o problema, mas a associação que o instrumento pode trazer na vida da pessoa. E a forma como o instrumento pode destruir aquele louvor a Deus,
levado pela pessoa, excitada pelas suas batidas, pelos seus simplesmente a um êxtase emocional, onde as pessoas estão muito mais ligadas ao barulho ou ao som do instrumento do que a questão da adoração. No caso do culto em Israel, não existia isso, por quê? Porque os instrumentos eram tocados exatamente, eram fabricados, eram feitos exatamente para quê? Para adoração. Então, toda a associação dos instrumentos era com louvor. E aí entra a questão da dança exatamente por causa de uma questão cultural. Lembra, Davi venceu uma guerra, o cara entrou na cidade, como? Dançando. Percebe que é algo cultural e não levado simplesmente por um ritmo, pancadas, que leva você a se mexer por causa dos ritmos e tirar você da concentração da adoração. Então não dá para... É interessante que louve a Deus, mas perceba que mesmo usando toda essa sorte de instrumentos, inclusive até a própria dança, ele vai continuar dizendo a mesma coisa. Louvar a Deus. A dança está ligada à questão cultural, de comemoração, e não o que nós usamos aqui. A dança está ligada a quê? A festas, a coisas mundanas, rituais. Está entendendo a diferença? Então, outra vez alguém chegou para mim e disse assim, mas Davi dançou. Eu disse, sim, eu sei. Mas Davi tinha quantas mulheres? Davi tinha um monte de mulheres. Você vai permitir que seu pastor tenha também? Porque se você está querendo usar o argumento porque Davi dançou, então seu pastor pode dançar, sua igreja pode dançar. Então Davi tinha um monte de mulher. Quer dizer, os homens da sua igreja podem ter um monte de mulher também? Se vai usar esse argumento, perceba que era errado, era cultural, mas era errado ter mais de uma mulher. Não era? Então, porque eles fizeram dentro de uma cultura uma coisa dessa, não significa que a gente pode fazer dentro da nossa cultura. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu espero nunca, enquanto eu for o pastor daqui dessa igreja, se pense nem sequer colocar uma bateria aqui. Porque se a bateria entrar pela porta, é só pela janela. Ruim que aqui não tem nem janela, né? Eu tenho que esperar a bateria entrar para poder sair. Mas não dá. Porque quando você pega uma bateria hoje, você não está associando em nada a uma questão de uma adoração ao culto. Pelo contrário, a associação é outro tipo de coisas. Então isso vai quebrar seu elo de adoração a Deus. É isso que você tem que entender. A bateria é errado, pastor? Não. A bateria não é errado, o baixo não é errado, o contrabaixo não é errado, o reco-reco, a bomba, sei lá o que, não é errado. Mas a associação, por não fazer parte de uma cultura de adoração, como era no caso dos instrumentos judaicos, como era no caso das danças judaicas, ela não vai associar à questão da adoração. E o louvor ou adoração é para quê? É a Deus. Veja, o convite continua: louvai a Deus, louvai o tal, louvai o tal, louvai o tal. Está certo? Versículo: louvai-o com instrumento de corda e com flautas. Provável, eu estava olhando no comentário, bem interessante. Ele disse assim, ele tinha botado o instrumento de cordas antes, que ele botou o saltério e botou a harpa. E agora ele está dizendo com o instrumento de cordas de novo. E aí eu fui pesquisar se ele estava só repetindo a ideia do instrumento de corda ou se ele estava referindo-se a outra coisa. E ouvi um comentário bem interessante, só um falou sobre isso, dizendo que provavelmente isso aqui era um instrumento que não era provavelmente corda no sentido que nós conhecemos, mas era muito mais de sopro, e quando soprava, como é que diz? Coisava numas cordas,
Por isso que ele é colocado junto com a flauta. É como se você soprasse o ar, faz uma vibração em determinadas cordas, mas o ar faz essa vibração, e aí por isso que eu não entendo muito bem como era. Não sei, mas a ideia é, ele disse instrumento de corda, mas ele colocou exatamente com flauta, quando ele tinha colocado os instrumentos de corda, saltério e harpa, que é a corda mesmo que você dedilha. Aí eu fui procurar, e aí um comentarista disse uma coisa bem interessante, e eu achei legal. Ele inclusive bota a fotozinha desse instrumento, que é um instrumentozinho pequeno, parece uma flauta, mas você sopra e ele faz vibração numas cordas que tem, e aí sai um som, parece uma brisa de vento, uma coisa assim. Eu achei interessante isso, não sei se é. E com flauta. E no versículo 5, símbolos sonoro e símbolo retumbante. Ele bota dois tipos aqui. Ele diz que um dá o som curto, pém, e o outro dá aquele som, pém. É mais ou menos essa ideia. Mas o que é interessante notar aqui, que há variedades de instrumentos. No louvor a Deus, os instrumentos em si não seria problema nenhum. Entendeu? A maioria, praticamente todos esses instrumentos, eles foram feitos por músicos judeus, onde as festas judaicas e a adoração no templo praticamente era a mesma coisa, ou seja, sempre a ideia da adoração e do louvor. Estamos falando de uma nação ou de um povo que todas as leis, tudo que eles tinham era voltado a quem? A questão de Deus. Então, os instrumentos foram desenvolvidos especificamente para isso, diferente dos instrumentos que nós temos hoje, ok? Só a ideia como louvar a Deus. E no versículo 6, ele termina aumentando o convite. Todo ser que respira, então todo o ser vivo, a ideia, tá certo? Todo ser vivo adore a Deus. Isso inclui, então, não mais só nós, os homens, isso inclui não só mais anjos, mas isso inclui toda a criação de Deus. Ele termina o saltério, convocando que toda a criação de Deus louve a Deus. E depois de tudo o que ele diz, a razão é uma só. Nós somos criaturas e ele é o Criador. E ele termina o salmo como ele começou, ou seja, louvando. Aleluia. Um salmo muito bonito, um salmo muito bom, na ideia de adoração ao Senhor. E assim encerro essa série de meditações. Não é uma como é que a gente chama? Uma exposição de salmos, né? Apenas algumas meditações aí nesses salmos belíssimos. Espero que Deus continue nos ensinando, que Deus continue nos usando para a glória e honra dele. Amém? Vamos ficar por aqui e vamos ouvir o seu pedido de oração. Logo mais, então, vamos dividir para orar. Então, quem quer começar? Faz o seu pedido de oração e nós vamos estar logo orando por ele. Irmão Vando. Temos muito que agradecer, né? Graças a Deus, a Yane fez a cirurgia e está tudo bem. E agora continuar orando só para recuperação, né? Que seja o mais rápido possível, se Deus quiser. Eu ri porque eu estava conversando com a irmã Maria hoje à tarde. Ontem ela estava muito molinha, também tinha chegado do hospital logo, né? Então, aí quando foi hoje, ela disse: vó, já estou quase boa, já dá para subir a escada. Hora doida para subir para a casa da avó, né? Mas então, continuar orando pela recuperação da Yane, aliás. Mas, irmã Rose. Pronto.
Mesmo. Ok, estaremos orando. Muito bem. Carla. Ok. Intensifica suas orações, questão da Enílima. Enílima é a esposa daquele pastor que faleceu, há pouco tempo nós estávamos orando por ele faleceu de Covid, em João Pessoa. Ela não está nada bem, ela tinha perdido a mãe antes, né? Aí perdeu a esposa, e ela não está nada bem. Não é Covid, o problema dela é mais sério, não sei, mas é sério, mas não é Covid. E estejam orando. Ela era uma pessoa bem forte e tudo, e a filha disse que ela está com 48 quilos. Quem conhecia a Nílima, né? E ela não consegue reter os alimentos. O organismo dela não retém os alimentos, então ela não consegue se alimentar. E eles vão gastar bastante, porque ela estava falando uma caixa com 10 pacotes de um alimento aí especial que ela teria que tomar, vai custar em torno de R$3.000. Isso dá para 10 dias. Então, difícil a situação deles, tá certo? Estejam orando pela questão financeira, pela saúde, tudo dela. E a Rose, ela tem 2 problemas. A Rose é a esposa do pastor Hernanes, que mora no Acre. A Rose, ela trabalha no Estado, é funcionária do Estado, conseguiu uma licença para ir para o Acre, acho que de 4 anos, foi 5, não sei quanto tempo eles estão lá, mas a licença está terminando agora, e ela precisa retornar. E ela não consegue fazer outra licença, e ela tem 20 e poucos anos já de Estado, só aguardando mais pouquíssimos anos. Então eu sei que precisa e pouca coisa, e se ela não vier, ela vai jogar tudo isso fora, então em termos de aposentadoria. E se vier, está abrindo mão da igreja, que não quer abrir mão deles, nem ele quer abrir mão da igreja, mas não tem como trazer a igreja para cá, nem tem como levar o trabalho dela para lá. Então estão num dilema muito difícil, ore por isso. Além da saúde dela, ela teve um AVC recentemente, tá bom? Ok. Mais um pedido de oração, irmã Gleivani. Fechando. João Pessoa já fecharam algumas coisas, porque está aumentando, está voltando, o caso está aumentando bastante, e aqui já está aumentando também, vocês sabem disso. Então, e eu tenho levantado a questão que, então vamos já começar períodos de chuva, e quando começa esse período de chuva, você sabe que essa questão de doenças de gripes, pneumonias e essas coisas é muito mais vulnerável para esse tipo de coisa. Então, vamos estar orando ao Senhor, buscando Ele sobre isso. Ok.
Obrigado pela lembrança. Ah, sim. Alguém tem notícia como está andando a irmã Débora? Faz tempo que eu não tenho notícia dela. Graças a Deus. Então, continua orando pela irmã Débora também. Ore pela igreja, por nossa ampliação do prédio. Deus vai fazer a vontade dele na hora dele, tá certo? Ore pelos irmãos, por mais vigor espiritual, né? Mais força espiritual, mais desejo de participar, de ser mais ativo, então, na casa de Deus. Então, ora por isso, quanto à questão da sua igreja. Ore por nosso ministério e ore por nossa saúde. Hoje eu fui fazer a ultrassom da tireoide, tá certo? Deu um cisto, mas ele disse que era bem pequeno e não era preocupar agora. Então, deixasse um pouco para frente. E a cirurgia do ombro, eu estive ontem lá e ainda não tem nenhuma previsão de quando pode acontecer. Então, eu disse, aguarde que vai sair, não sei quando. Pode sair amanhã, pode sair daqui a um mês, pode sair, não tem nenhuma previsão ainda. Então, estejam orando por isso. Incomoda muito, a parte do ombro incomoda muito, muito mesmo. Especialmente a certos movimentos. Quando a gente está parado, a coisa assim, não, mas certos movimentos incomoda bastante. Então, esteja orando por nossa saúde também, tá ok? Irmão Aldo. Ok, irmãos, não vamos gastar esse tempo agora, levando nosso pedido ao Senhor, recebendo pelos outros, tá bom? Mas antes de ir, deixa eu dar um aviso aqui para os senhores. Esse aviso é especialmente para os homens. Tá certo? Nós anunciamos que sábado haveria sociedade masculina aqui na sede, então reunião de homens aqui na sede. Mas vai ser aquela conferência também, sábado vai também ter aquela conferência da Cibrece, não é? E aquela conferência missionária que eles fazem todo ano, tipo um encerramento, mas eles fazem a conferência anual e tudo. E aí eu estava conversando com o irmão Leandro, talvez fosse bom esse ano, por causa dessa pandemia, que essa coisa, nós não fomos nenhuma a Cibrece ainda e tudo, então talvez fosse bom nós irmos, até porque vai ser aqui pertinho, vai ser na Emanuel, tá certo? Então, queria convocar os homens e avisar que em vez de ser aqui na sede, nós estaremos indo para Emanuel, tá certo? Vai ser 7 horas no sábado, que é a conferência missionária, a conferência dos homens. Mas eu acho que esse ano vai ser muito pouco por causa desse negócio. Não teve essa participação de homens, não teve reuniões, não teve, eu não sei nem como é que está essa parte aí, tá bom? Ok, vamos dividir, vamos orar, Deus abençoe ricamente a cada um.